Médicos vinculados à Fundação Municipal de Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado vão paralisar as atividades a partir da próxima segunda-feira. Os profissionais da rede estadual reivindicam reajuste salarial em conformidade com a remuneração aprovada pela Federação Nacional dos Médicos. Acompanhe. Os médicos da rede pública municipal e estadual de saúde paralisam as atividades a partir do dia 5 de março. Uma resposta ao que, segundo o sindicato, seriam salários defasados e o não cumprimento de acordos firmados no ano passado. A reivindicação da categoria é a reivindicação salarial e que seja cumprido os acordos feitos anteriormente que não foram cumpridos, né? Principalmente pelo Estado. A reivindicação é o piso salarial nacional da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, né? Que é do ano passado ainda. A paralisação dos médicos deve ser concluída no dia 9 de março, mas pode se estender se não for aberto um canal de negociações com o governo do estado e também com a Fundação Municipal de Saúde. De acordo com o Sindicato dos Médicos, um profissional em início de carreira no Piauí ganha hoje o equivalente a R$ 4.000, quando a recomendação da Federação Nacional dos Médicos é de R$ 9.188. Outro problema também estaria relacionado ao pagamento da insalubridade, que no Piauí é fixado, de acordo com o CIMEP, em R$ 400, o que a categoria não aceita. O atendimento de urgência e emergência não deve sofrer modificações. Já o atendimento ambulatorial vai ser suspenso durante toda a manifestação. Todos os procedimentos eletivos, cirurgias, consultas, exames, só não vai parar. O que não vai parar é a urgência e emergência. Doutora Lúcia Santos, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, está aqui no estúdio para conversar conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigado pela sua vinda. Doutora, é ponto pacífico de que greve é a última instância. Quer dizer, quando se rompem e não se consegue resolver por outros caminhos, o instrumento da greve está ali para ser utilizado, é um instrumento legal. É assim que tem sido, quer dizer, os médicos não conseguiram uma solução por outro caminho que não fosse a paralisação? É verdade, Tony. Esse processo para valorização da carreira médica, uma carreira médica pública, né? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. A gente conseguiu a carreira médica no governo do estado e no município de Teresina, mas só que em termos de valores, isso não alterou praticamente. O que aconteceu em acordo passado é que a gente colocou a produtividade dentro do vencimento, para o médico poder se aposentar, para o médico ter um 13º, principalmente se aposentar decentemente. Que foi um relativo avanço, né? É uma espécie de incorporação, não é? Uma incorporação, que significou uma importância muito grande no sentido de que os médicos antes já não podiam se aposentar porque se aposentavam com salários irrisórios. É verdade. Pronto, isso foi um ponto realmente importante, a categoria reconhece. Certo. Mas, além disso, nós temos que avançar nos valores para a categoria em relação ao salário mínimo do médico, né? E que não aconteceu. O acordo com o governo do estado e com a prefeitura de Teresina acabou o ano passado, né? E no meio do ano passado, em julho, para a prefeitura, em agosto para o estado. E depois de findado esse acordo, os médicos honraram o compromisso durante esse tempo todo, honraram o que tinham acertado com os dois governos, a nível estadual e esfera municipal. Findado o acordo, quando nós fomos reiniciar a conversa para a gente avançar no salário mínimo do médico, nós não conseguimos uma sensibilidade por parte do governo do estado e do município. Então, o que a gente vê é hospitais sucateados, uma evasão muito grande dos médicos da rede pública, e a gente vê isso com muita tristeza, né? Uma saúde pública, um estado que apesar de muito pobre, das deficiências que a gente conhece, ele tinha isso de orgulho para a população, ele era conhecido como um polo de saúde. Então, a senhora acha que isso está se perdendo, essa referência? Com certeza. Essa referência a nível de saúde pública está se perdendo. Porque... Agora, qual é o argumento do Estado? A gente ouve o Estado sempre falar de escassez de recursos, dificuldade, realmente. E há também outras questões de âmbito legal, quer dizer, a questão do percentual a ser aplicado em determinados segmentos. No que se refere à questão dos médicos, qual tem sido o argumento, doutora? Eles falam, o argumento do governo do estado e município é em relação aos recursos, né? Só, Tony, que a gente vive num país onde os impostos são caros e o que é certo, o que é justo, ele tem que ser feito.
né? Então, esse argumento já não convence mais a classe médica teve toda a sensibilidade de esperar por isso, foi um processo deflagrado há muitos anos, como eu falo, e isso não convence a história dos recursos, porque a saúde ela tem que ser tratada com seriedade. O médico, apesar de ser um sacerdócio para quem o faz, isso é um sustento para o médico, e para que a gente mantenha o médico no sistema público de saúde, é necessário uma carreira com salários pagos dignamente, a exemplo do que a gente tem no sistema jurídico. Sim. Então, é o justo, é o certo a se fazer, e a classe médica, em respeito à população, começou a conversa com o governo do estado e com o município, como eu falei já ano passado, em agosto, não obtivemos resposta satisfatória, já começamos os movimentos de paralisação, suspendemos o período do carnaval, do Natal e Ano Novo, e não o carnaval em respeito à população, porque nós sabemos que é uma época de festas, onde os acidentes aumentam, suspendemos isso, mas o movimento não esfriou, pelo contrário. Essas paralisações são programadas, não é, doutora? Elas são programadas. E elas têm um prazo para começar e terminar, são 5 dias, é isso? Elas são decididas sempre em assembleia, porque é um desejo da classe médica. A última assembleia foi decidido de 5 a 9 a paralisação, mas que na quinta-feira, no dia 8, vai se fazer uma avaliação, os médicos vão se reunir no Sindicato dos Médicos e avaliar se estendem essa paralisação por mais tempo. Quer dizer, há esta possibilidade de a greve ser levada até uma condição de tempo indeterminado? Há uma possibilidade. Isso quem vai decidir é a categoria, né, reunida em assembleia na quinta-feira. E estão previstas, neste período de paralisação, rodadas de negociação com o governo, reuniões com secretários, no sentido de tentar resolver essa situação? Nós até agora recebemos, já tentamos várias reuniões e recebemos já oficialmente um convite para conversar com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Luiz Ayrton, né, no dia 7. Então, esperamos mesmo com muita ansiedade a sensibilidade por parte do governo do estado e por parte da Prefeitura de Teresina, porque o que a gente vê na saúde pública realmente está um caos. A gente vê o hospital como de Barras querendo entregar o hospital de volta para o governo do estado e o governo do estado não recebe. Quer receber. Lá, inclusive, tem relatos do prefeito em Barras dizendo que um médico terminou uma cesariana à luz de velas, né? Quer dizer, a gente vê coisas desse tipo acontecendo. Aqui na capital de Teresina, a gente vê, nós visitamos, nós temos uma ideia, né, da situação que encontra a saúde pública no estado em Teresina, e realmente é triste, é preocupante. Aqui em Teresina existem falta de médicos contratados em várias equipes de PSF, em vários postos de saúde, plantões, inclusive, naqueles locais em que tem médico contratado, esses médicos que contratados, eles ficam sobrecarregados no plantão daquele, atendendo mais de 200 pessoas por plantão. Ou seja, é uma sobrecarga grande, né? É um absurdo que isso aconteça, a gente sabe que a saúde é prioridade, esperamos que o governo tenha essa sensibilidade. Temos notícias de hospitais no vários municípios do Piauí sucateados, né? Faltando médicos contratados em vários hospitais, hospitais sem condições de atendimento, como eu citei esse agora de Barras, mais de um hospital querendo entregar de volta para o governo do estado o hospital, e o governo do estado não quer receber. Então, é uma situação triste. A gente vê um estado que era polo de saúde, o que foi a saúde pública do Piauí antes e o que está se tornando. Na verdade, isso devia ter evoluído, né, para uma situação melhor, né? Doutora, esses programas federais, como o próprio PSF, eles são atrativos para os profissionais da medicina? Porque o que a gente ouve falar é que os médicos, principalmente em cidades do interior, há uma recusa, uma relutância por parte dos médicos de irem para estas cidades, mesmo, vamos dizer assim, com um salário relativamente interessante. Qual é a realidade disso hoje? Qual é o retrato disso? Não doutor? É verdade, esses projetos não são atrativos. O governo federal agora está trocando o nome Projeto de Saúde da Família para um PROVAB, ou seja, trocando o nome de um projeto para outro, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Vai mudar de PSF para PROVAB? Muda só o nome, mas a intenção continua a mesma, sem instalação de uma carreira médica, tentando levar médicos para o interior de graça para o governo, os médicos recém
recém-formados, que fossem para determinados municípios por um tempo. Inicialmente eles estão preconizando 1 ano, de forma que esses médicos ganhariam pontos para fazer residência médica depois. Ou seja, é um absurdo isso. Nós temos nas redes sociais mais de 60 mil médicos revoltados com essa nova troca de nome do projeto Saúde da Família para esse PROVAB, né? Doutora, enquanto que a gente entende que o que vai colocar médico, fixar o médico nos municípios, nos locais mais longínquos, tanto do Piauí como em outros estados do Brasil, é uma carreira médica, é exemplo das carreiras jurídicas, que independa do prefeito, da boa vontade do prefeito, que a gente sabe que a maioria não tem boa vontade em relação a isso, né? Contrata hoje, amanhã você não sabe se tem, são salários... Quer dizer, não há estabilidade, são não há vínculos garantia precários, e não há progressão, é isso que a senhora está falando. Exato, são vínculos e precários. Isso tudo desestimula, naturalmente, o profissional aí. Com certeza. Qual é o profissional que vai sair da sua capital e vai para o interior do estado sem saber se vai receber aquilo que for acordado, se é aquilo mesmo, se no mês seguinte ele vai estar lá com toda a família dele e ainda vai continuar empregado, né? Até quando ele vai fazer isso? Ou seja, até quando ele fica empregado? Então são vínculos precários, não existe, é irracional você tentar fixar um profissional médico nos municípios do interior sem uma carreira estabelecida, né? Doutora, que seja independente de vontade política, do partido político que se encontra atualmente. O que se vê uma irresponsabilidade muito grande, salvo raríssimas exceções, irresponsabilidade muito grande em relação à saúde pública nesses municípios, né? Falta de seriedade, de gente que tenha conhecimento para tratar a saúde como merece e também uma falta de vontade política de resolver essa situação. É o que mais assusta a classe médica, as entidades médicas, essa falta de vontade política de resolver essa situação. É por isso que eu quero ouvir da senhora, porque a semana passada, por exemplo, ontem eu entrevistei aqui o presidente, anteontem, da Fundação Municipal, o novo presidente, doutor Luiz Ayrton. Na semana passada eu entrevistei a secretária Lília. E quando a gente conversa, eles fazem uma espécie de reconhecimento das dificuldades que existem, mas ao mesmo tempo manifestam um grande otimismo diante do que vem sendo feito. Então eu quero ouvir da senhora, vem melhorando alguma coisa pelo menos? Quer dizer, eu sei das dificuldades e estão aqui patentes as dificuldades da classe médica, mas em se comparando, vamos aqui voltar no tempo, aqui uma década, houve alguma melhora considerável? Houve algum avanço que a gente possa dizer assim, bom, pelo menos é um sinal de que as coisas poderão melhorar cada vez mais? Olha, Tony, as entidades médicas aqui no Piauí veem a situação da saúde grave, precária, sem nenhum avanço, né? Inclusive nós já nos botamos à disposição, tanto na rede estadual como municipal, para sentarmos juntos, vermos soluções, no sentido também das condições de trabalho que são importantes, porque um médico... Não basta só ter bom salário, se não tem lugar decente para trabalhar. Nós encontramos PSF funcionando embaixo de choupana, nós encontramos essa situação agora, né? Quer dizer, como é que nós estamos no século que nós estamos, num estado que é polo de saúde, funcionando dessa forma? Então, as entidades no Piauí fazem uma avaliação muito negativa da saúde, né? Inclusive, nós esperamos uma sensibilidade por parte dos dois gestores, né? Todos os dois são médicos, conhecem a saúde, sabem... Um médico e uma enfermeira, no caso da doutora Lília. Exatamente. Um médico são os dois da área da saúde, né? São os dois da área da saúde. Então, a gente espera realmente que comece a ser feito aquilo que a gente esperava que fosse ser feito, né? Na verdade, em relação às condições de trabalho, nós vimos há pouco tempo, ano passado, aquela criança que morreu porque um respirador quebrou no hospital infantil. Se isso acontece na capital de Teresina, no hospital do estado, na capital do estado, imagina o que é que não está acontecendo nesses hospitais do município. Me fale sobre, rápido, só para a gente concluir, os hospitais de bairros em Teresina, a senhora deve ter um retrato disso, o próprio Linneu Araújo, o HUT, qual é a realidade desses hospitais referenciais? Olha, nós vimos precariedade nas instalações, em aparelhagens, nós vimos falta de contratação de médicos, buracos em plantões, buracos em equipes de saúde da família sem médicos contratados. Então, realmente, é uma situação preocupante, né? Inclusive, nós solicitamos à Fundação Municipal de Saúde à época do Carnaval que nos mandasse as escalas de plantão dos médicos na época do Carnaval, os locais que não teriam médico, que é para a gente ficar vigilante, atento, né? Para poder ver se a gente conseguia, dessa forma, pressionar, do ponto de vista positivo, para que se tomasse medidas a respeito disso, né? Ok. Doutora, a greve está marcada para...
Para dia 5 agora, vai começa de 5 a 9. Dentro desse contexto da greve, do momento, enquanto houver a paralisação, haverá uma nova assembleia. Haverá uma nova assembleia. E a categoria vai tirar se permanece em greve ou não. Isso, não é isso? Com certeza. Vão permanecer paralisados tudo que é serviço de eletivo, né? Tanto consultas especializadas como consultas de PSF, exames complementares e cirurgias eletivas. Vai permanecer o atendimento, com certeza, do que é urgência e emergência. Ô, doutora, eu vou colocar a senhora contra a parede. Não dá uma peninha do povo, não? Do povo com certeza, sofrido que Tony. fica lá. E esse é um dos motivos, que nós temos duas reivindicações principais. Deus do céu, povo. Uma é o nosso salário, porque sem um salário digno, sem uma carreira para o serviço público, não vai se conseguir médico no serviço público. E a outra são as condições de trabalho. Quem responde à população, a fila enorme que ele teve que enfrentar para chegar até você, um exame que você solicita, ao encaminhamento para um médico especialista, quando o médico PSF manda para e ele não consegue ser um especialista porque isso está terrível, né? Você consegue, quiçá um atendimento e atenção básica, quando precisa de especialistas, o paciente fica vagando, né? Vem do interior para Teresina, e os próprios de Teresina vagando, procurando uma vaga num especialista. Então, isso é uma briga das entidades, inclusive em prol da saúde pública, porque nós que respondemos por isso. Tá? E no que tange a isso, a senhora pode ter certeza absoluta que mesmo a população, passando as dificuldades que passa, com certeza está do lado da categoria, porque precisa dos profissionais médicos. Médico, assim, quando a gente está numa situação realmente de debilidade física, quando a gente está doente, médico é um anjo na vida da gente, né? É um anjo, a gente olhar para o médico ali na frente da gente. E só quem precisa Tony, é que sabe. E nós nos formamos para isso, para prestar uma medicina de qualidade. O que tem, eu repito, o que tem no Piauí, uma das coisas boas que tem no Piauí, apesar de ser um estado pobre, como eu já falei, é a referência em polo de saúde. Os médicos saem daqui, se especializam, fazem sua parte brilhantemente aí fora, em São Paulo, os grandes centros. Aí quando volta, encontra essa situação. Tá e nós, em respeito à população de Teresina, nós não fizemos paralisação nas festas de fim de ano, em carnaval. Fizemos recentemente, em janeiro, um movimento em prol dessa saúde pública, onde nós fizemos um atendimento gratuito na Praça João Luiz Ferreira. E a população esteve com a gente presente, unidos a gente. Então, a gente está brigando por uma saúde de qualidade, antes de tudo. Obrigado, doutora, pela sua vinda. Eu é que e vamos agradeço. torcer para que tudo se resolva. A população do Piauí aguarda isso com muita ansiedade. É a nossa esperança. Obrigado pela sua vinda, doutora Lúcia Santos, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. Bom, falando de problema, vamos falar de um outro problema. Quitino Bocaiúva, Zona Norte.